be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se você já pegou a sua Bíblia, puder nos acompanhar na leitura do texto. Quero te convidar não só a pegar a sua Bíblia, mas tire do seu lado, tire de perto de você aí, aquelas coisas que talvez possam lhe atrapalhar, tirar de você a possibilidade de estar atento, a possibilidade de se concentrar na palavra de Deus, porque muitas vezes nós temos o privilégio de conversar a partir da palavra, mas infelizmente a gente acaba perdendo algumas possibilidades. Eu quero te convidar para você abrir mão Davi, para você abrir mão disso e ficar com a gente completamente pela palavra. Pode abrir aqui, querido. Isso, maravilha. Aquela ali também. Tranquilo? Se você tiver com a sua Bíblia, o Evangelho segundo João, Evangelho que escreveu João. Quero hoje ficar um pouco mais solto aqui. A gente tem usado um pouco menos nosso pedestal aqui, mas hoje vou precisar um pouco dele. E como nós falamos no início que o nosso tema, esse restante de mês de abril, ele vai ficar a despeito dos bastidores da Páscoa. O que aconteceu na Páscoa? O que aconteceu na Páscoa, o que houve na Páscoa naquela época, o que aconteceu em alguns elementos, em alguns momentos, porque a gente sabe, a gente falou disso semana passada, que a Páscoa é uma festa judaica, onde naquele momento, tipologicamente, falamos sobre isso na semana passada. Lá em Gênesis a gente tem essa tipologia, nós temos essa ideia, nós temos esse elemento de que o Cordeiro na Páscoa traria a salvação para nós, e foi assim que aconteceu na festa da Páscoa. Contudo, quando a gente conversa sobre a Páscoa, quando a gente fala sobre a Páscoa, existem alguns detalhes da própria Páscoa que a gente não entende, ou talvez a gente não se atene muito, como talvez o fato da gente não perceber alguns detalhes importantes, não enxergar algumas coisas que talvez elas deveriam fazer mais sentido para nós. E quando a gente observa isso, o Evangelho de João, melhor dizendo, todos os evangelhos, desde Mateus, Marcos, Lucas e finalizando com João, todos eles acabam nos ajudando a entender algumas coisas, e eu quero desafiar você a ler os textos todos até chegar no capítulo 18, que é o momento onde Jesus está sendo preso. Nesse texto do capítulo 18, se você tiver com a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18, onde Jesus é preso, é desse texto que eu quero tirar algumas verdades, alguns ensinos, e algumas coisas maravilhosas que nos preenchem o coração e nos fazem entender a verdade. Por isso que Evangelho de João, capítulo 18, ele vai trazer algumas tratativas muito importantes, mas só para você olhar na sua Bíblia, se você puder, tiver com a sua Bíblia aberta. Nós temos aqui nesse texto, capítulo 16 de João, Jesus falando sobre o Consolador. No capítulo 17, você tem a última oração de Jesus, a oração sacerdotal, diante dos seus discípulos. E aí no capítulo de número 18, nós temos Jesus indo ao Getsêmani para orar.
e também para ser preso. Se você observar nos outros evangelhos, você vai perceber que o que antecede a ida de Jesus ao Getsêmani não é simplesmente essa oração sacerdotal de Cristo. A cronologia ali nos ensina que o que acontece antes é, depois da oração sacerdotal de Cristo, depois vem a ceia, a última ceia de Jesus. Depois dessa ceia de Jesus vem também o momento onde Jesus fala sobre o traidor, sobre aquele que o negaria, inclusive com Pedro. Nos evangelhos vão dizer muito claramente isso. E aí depois, depois de ser avisado, Jesus vai orar no Getsêmani. E lá no Getsêmani, como Jesus começa o seu tempo de oração, ele fica angustiado, a sua alma fica angustiada, ele tem uma das orações mais precisas, honestas diante de Deus. Quando ele diz uma das suas frases: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. E aí, depois de ter ido orar e pedido para alguns dos seus discípulos preservarem-se em oração por ele, e por 3 vezes Jesus volta para ver os seus discípulos não mantêm em oração, Jesus conversa, Jesus chega perto deles, e aí num final, e o texto diz isso, ele chama e diz: levantem-se que o momento se aproxima. Numa outra tradução, no outro evangelho diz: levantem-se porque o traidor se aproxima. E aí que nós encontramos esse texto. Se você puder estar comigo aí. Jesus, versículo de número 7. Jesus de novo lhes perguntou, versículo 6. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra aqueles que vieram buscar. Então Jesus lhe disse de novo: a quem buscais? Respondeu eles: a Jesus o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que não sou eu, que sou eu melhor que vocês estão buscando? Pois a quem buscai, deixem esses irem embora, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum daqueles que estavam comigo. E então, e aqui é o momento que eu quero que você guarde e grife na sua Bíblia aí. E então, Simão Pedro pegou a espada, talvez na sua tradução, puxou a espada ou embanhou a espada, que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Mas Jesus, então, direcionando-se a Pedro, disse: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Para a gente entender um pouquinho sobre esse texto, como eu disse, essa narrativa da prisão de Jesus, ela é contida em todos os evangelhos. Mateus até João falam sobre isso, alguns de algumas formas diferentes. Como, por exemplo, só o relato dos evangelhos, em caso de João, que fala sobre o nome de Pedro, quem foi que tirou a espada, porque nos outros falam que alguém tirou a espada, mas não diz o nome. E só João que revela que o nome de quem tirou a espada foi para cima e cortou a orelha de um jovem, e só João que diz que esse jovem chamava-se Malco e que essa orelha era a orelha direita, foi o evangelista João. E é interessante a gente imaginar por que ele, só João que menciona, por que os outros não falam. Por exemplo, Lucas tem uma outra coisa importante, que diferente de João, Lucas acrescenta que Jesus fez um milagre restaurando ou ajustando o ferimento que estava na orelha direita de Malco. Ou seja, o milagre que é feito ali na vida de Malco, ou seja, um milagre onde o desconhecido faz pelo conhecido é normal, mas quando o homem, Jesus, faz pelo seu inimigo um milagre, é muito diferente. E Lucas fala sobre isso. E esses dias eu falando, ou meditando sobre o milagre de Jesus, o último milagre de Jesus, que é esse, o milagre que ele faz, ele dá um conserto na orelha de Malco, a gente tem somente no evangelho de Lucas e não de João. Os comentaristas dizem que datar o nome de Pedro como aquele que empunhava a espada,
era muito importante ser João e não os outros evangelhos, porque o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, e Marcos não contém essa informação. João já contém essa informação porque o livro de João foi entregue à igreja ou às igrejas mais ou menos depois de 80 até 89 depois de Cristo, e Pedro já tinha falecido em 67 depois de Cristo. E por isso que talvez ele deixa o nome, a narrativa do nome de Pedro e de Malco, porque se tivesse esse nome, pudesse haver ou abrir ali um inquérito, vamos chamar assim, para que pudesse então Pedro ser julgado, ser tratado como alguém que fez um mal, e não que não tenha feito, mas algumas coisas poderiam acontecer e os evangelistas preferiram não colocar, mas João coloca, e aqui nós temos o dado. Pedro foi aquele que tirou a sua espada, e num ato de defesa, num ato de explosão, num ato de desespero talvez, ele quis defender Jesus. E ao defender Jesus, o texto diz muito claro isso, se você puder confirmar na sua Bíblia, o ato de tirar a espada, ir para cima, e alguns até brincam, não sei se você entende assim, mas eu não acredito que, Marcelo, que Pedro quis cortar a orelha, você acredita nisso? Você acha que alguém vai cortar a orelha de alguém com a espada? Eu acredito que ele quis fazer alguma coisa mais forte que aquele homem. Talvez Malco fosse um pouco rápido, né? Deu aquela virada, esquivada, opa, né? Não dá para esquivar muito hoje aqui, estou meio dolorido, mas deu aquela esquivada e de repente, a hora que ele esquivou, a espada passou pela sua orelha. Não diz o texto, e alguns falam, ele decepou a orelha. Não, não foi, foi um corte onde começou a sangrar e provavelmente, hemorragicamente falando, né, aquele sangue começou a tomar conta, e Jesus fez o milagre de parar o sangue, restaurar, para que aquela dor e todo aquele sangramento e aquela orelha voltassem ao normal. Outro dia, quem sabe, a gente fala sobre a vida de Malco no encontro com Jesus, mas não é o momento. E aí de repente Pedro, ao fazer isso, Jesus rapidamente se coloca no meio desse problema e se direciona a Pedro e diz: calma Pedro, calma. Coloque a sua espada na bainha. Numa expressão bem clara, no original, a tradução é mete, não é coloca. Porque coloca é um termo um pouco mais político, né? Viu? Coloca isso aí ali. Não. Mete esse negócio ali, é um pouco mais ríspido, né? É uma coisa mais efusiva. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro: mete a tua espada na bainha, porque não é pela espada que nós vamos ter essa luta. E é interessante que outros evangelistas, se você fizer essa leitura de vários, você vai ver que Jesus no finalzinho, antes de subir para o Getsemane, ele pede para eles terem a espada. É normal Pedro andar com aquela espada? Era normal Pedro andar com aquela espada. Ele era um dos guardiões, e como pescador, talvez não uma espada como a gente imagina, gigante, ou talvez uma faca, ou uma própria espada pequena, mas era normal Pedro estar com aquilo ali. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero que você guarde, é quando Jesus dá essa declaração: mete a espada na bainha. O que Jesus estava querendo dizer com essa frase? Mete a espada na bainha. E é com essa frase que eu quero que você entenda, a despeito inclusive da nossa Páscoa, alguns elementos, alguns ensinos que a gente aprende a partir desse texto de João, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 11, inclusive o 10 e o 11, onde nós temos esse evento. A primeira verdade que eu quero que você guarde, para você levar para sua casa, é que Jesus, quando ele diz, mete a espada na bainha, para Pedro, ele está dizendo o seguinte: não tente me dar uma mãozinha. Vou repetir. Quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, mete a espada na bainha, ele está dizendo para Pedro, não tente me dar uma mãozinha. E é tão claro essa expressão, porque se você for observar aqui, você percebe que tanto Pedro quanto os outros apóstolos, os outros servos de Deus, eles estavam naquele momento onde entraram em Jerusalém alguns dias atrás e estavam clamando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles estavam claros em sua mente que era o Messias e que uma revolução, inclusive de início político, iria acontecer. E talvez era o tão aguardado momento, e de repente Pedro na sua mente, Luiz, ele imaginava falando: poxa, é agora a hora que Jesus vai falar, é agora, go, now, fight, e vão para cima.
E aí de repente Pedro não ouve nada. Num outro texto, no evangelista Lucas, ele diz que eles perguntaram para Jesus: e aí Jesus, vamos para cima, não vamos? Mas de repente Pedro, mesmo sem receber a informação de Jesus, ele arranca a espada e vai para cima, e Jesus já aparta aquela situação, fala: não, 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 Pedro. Na linguagem de hoje, Jesus diz assim: Pedro, não preciso da sua mãozinha, não preciso da sua ajuda. Tanto que, se você observar nos outros evangelistas, lendo sobre esse mesmo texto, você vai perceber que essa situação toda desse mistério, Jesus chega para eles e diz: você acha que se eu não pedisse para Deus uma legião ou 12 legiões de anjos, eles não estariam aqui para me defender? Ou seja, Jesus diz bem claro para os apóstolos e para todos nós aqui nessa leitura, que Jesus está dizendo: viu, eu não preciso da ajuda de vocês. Por que você quer me ajudar? Por que você quer dar uma mãozinha para mim? Por que você tem essa mania, Pedro, de querer fazer algumas coisas assim que ninguém falou para você fazer? Não parece ser uma identidade com a gente? Já se passou, Luiz, num momento como esse, quando a gente queria ajudar a Deus? Inclusive até inventaram um versículo. Inventaram um versículo muito interessante, que é o tal do: faça a sua parte que eu te ajudarei. Conhece o versículo, Marcelo? Está onde? Heresias 6, acho que é isso, ou Isaías 82, alguma coisa assim, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Ou seja, faz o que você tem que fazer. Não estou dizendo que não temos o que fazer, não temos responsabilidade. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente imagina-se num processo de que nós temos que fazer alguma coisa para ajudar a Deus a concretizar o plano dele na minha vida. E é exatamente essa ideia que Pedro estava em plano aqui, estava imaginando, porque ele queria dar uma mão, porque ele não entendia o plano maior de Deus. E o que mais chama a atenção é que quando a gente está, inclusive Pedro nesse instante, ele está angustiado, ele está no mistério, ele percebe que aquelas coisas estão sumindo ao seu controle, foge ao seu controle, ele entra em ação a partir do desenvolvimento do seu achismo. E aqui que eu quero que você tente se associar. Quando Deus faz com que a gente entre num mistério na vida, onde a gente não tem controle das coisas. Larry Crabb, de um livro O Silêncio de Adão, ele vai dizer que quando o ser humano entra no silêncio, no mistério, não sabendo para onde Deus nos levará, parece que surge um tal de desespero no coração, e a gente tenta fazer as coisas e não conseguimos ficar quietos, assentados e esperar. Até inclusive nessa pandemia, a gente quer dar uma forcinha para Deus, não quer? Talvez essa nossa luta, essa nossa briga, esse nosso devaneio exagerado de querer que as igrejas estejam abertas, nós estamos querendo que as igrejas abertas, vamos dar uma força para Deus, as igrejas abertas, Deus vai ajudar Deus. Você acha que Deus precisa disso? Você acha que se Deus quisesse, Ele não falaria assim: ó, acabou. Você que gosta da Marvel, você acha que Thanos é poderoso em fazer assim, né? Você não viu Deus. E o próprio Jesus deixa claro ali, quando ele diz: você acha que se eu quisesse, não mandaria Deus do céu 12 legiões? Isso é muito anjo, e fazer o que quisesse aqui e pronto. Mas sabe o que acontece, queridos? A gente tem a tendência de ajudar Deus quando a gente não está de acordo com os planos de Deus. Quando a gente não está de acordo, primeiro, de acordo porque a gente discorda, e segundo, de acordo ou não de acordo, porque a gente não entende o plano de Deus. E Pedro não é do primeiro, é do segundo quesito. Não é que Pedro discordava de Jesus, não, mas é que Pedro não entendia que Jesus tinha que ser preso. Pedro não entendia, apesar de Jesus ter falado, narrado, ministrado, e o próprio Pedro nos evangelhos anteriores diz que Pedro chegou para Jesus e disse: não, Jesus, o senhor não vai sofrer não, não vamos deixar o senhor passar por isso não. Mas Jesus disse: calma Pedro, tem que passar. Inclusive ele diz: você acha que eu não tomaria o cálice que meu pai prometeu, ou que meu pai reservou para mim? Que cálice é esse? Aquele que anteriormente Jesus estava orando: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Chegando o traidor, então, a vontade de Deus é que Jesus tomasse do cálice, ou seja, passasse por aquele processo da cruz.
Então Pedro entrou em cena para ajudar a Deus, porque ele não entendia o plano maior de Deus. E eu quero te trazer alguns personagens rapidinho, 2 apenas, que viviam nessa caminhada do achismo, que viviam nessa possibilidade do achismo. Primeiro é Sara, lá em Gênesis capítulo 16. Lembram de Sara? Sara, mulher de Abraão. E disse Deus a Abraão, numa visão, e apareceu com seus anjos e tal, e falou para Abraão que ele teria um filho. Lembram disso? Mas Sara, não entendendo que o tempo estava certo, falando, não, eu não posso esperar, parece com a gente, né? Não, Deus falou que ia dar um filho, mas ele não falou detalhes, eu não posso esperar mais, e já passou uns 6 meses, 8 meses e nada, você não dá um jeito, eu não dou um jeito, eu já sei o que eu vou fazer, vou arrumar uma serva para você, e aí deu Agar para Abraão. Deu uma ajudinha para Deus. Você sabe o que aconteceu, né? Nasceu Ismael, dos confrontos e conflitos. Hoje nós temos até então os ismaelitas, o povo, que hoje nós chamamos dos árabes, e os israelitas. Estou fazendo bem no grosso modo. Olha o resultado que dá a gente querer dar uma ajudinha para Deus. Um outro é usar. Usar lá no livro de Crônicas, exatamente lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, nós temos esses personagens que eles tentaram dar uma ajuda para Deus na maior das boas intenções. E quando a gente fala de ajuda, eu não estou dizendo que você está sendo levado pelo diabo, não é isso. Eu não estou dizendo que você está levando por alguma coisa macabra, ou com, você quer acabar com Deus. Não, é boa a sua intenção, é ótima a sua intenção, e era maravilhosa a intenção do Pedro. Mas não era para ajudar, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa mãozinha. Do mesmo Sara, usar também foi ajudar ali, acabou criando problemas e confrontos, e infelizmente a morte foi o resultado de toda aquela tragédia, porque quis ajudar quando deveria apenas obedecer. Por isso deixa eu deixar algumas frases para você guardar. Primeiro delas, cuidado que o achismo nos leva a ver atalhos onde não deveríamos ver. O achismo nos leva a trilhar atalhos onde não deveríamos trilhar. O achismo também revela a nossa falta de conhecimento. E eu conversava com algumas pessoas sobre isso, elas dizendo, pastor, eu acho assim, o que o senhor acha? Eu sempre tento responder, não é o que eu acho, nem o que você acha, meu irmãozinho, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho que você acha, é o que a Bíblia diz. Se o que eu acho está com a Bíblia, é o que a Bíblia diz. Se o que eu acho não está com a Bíblia, é o que a Bíblia diz. Não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra de Deus. Por isso, deixa eu deixar alguns desafios nesse aqui para você guardar. Primeira verdade que você precisa levar sobre esse momento: não tente dar uma mãozinha para Deus. Primeiro, guarde em teu coração: Deus não precisa da sua ajuda, Deus quer a tua obediência. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz, inclusive, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus quer mais obediência do que sacrifício. Deseja Deus mais a obediência do que o sacrifício. E Deus espera e deseja isso de cada um de nós. Inclusive o livro de Lucas, no capítulo 19, quando nós narramos semana passada, quando os fariseus falam para Jesus na entrada de Jerusalém, parem, fala para os seus discípulos pararem. Jesus diz exatamente no capítulo 19, se eles não falarem, as pedras clamarão. Ou seja, nem para falar Deus precisa de nós. Deus quer que eu e você o obedecemos. Segunda verdade para você cuidar: cuide com os seus achismos. Se você acha demais, é porque você conhece de menos. Se você tem achismos sobre Bíblia, sobre isso, sobre o que está acontecendo, eu acho assim. Conheço muita gente que fala muito assim, eu acho assim. Eu olho assim, ai meu Deus, até onde vai esse achismo? Cuidado com os seus achismos. Achismos demais, conhecimento de menos. E a terceira verdade que eu quero que você guarde aqui: confie em Deus. Confie naquilo que você conhece dele. Mas nesse texto ainda tem algumas verdades que eu quero que você guarde. Além de Jesus dizer, mete a espada na bainha, está dizendo para Pedro, não tente me dar uma mãozinha.
Jesus também estava dizendo a seguinte frase na minha concepção: eu estou no controle. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, mete a espada na bainha, e ele repete dizendo no Evangelho, se eu pudesse, você acha que eu não poderia melhor mandar uma legião ou 12 legiões de anjos? Você acha que Deus não faria? Você acha que não interviria? Você acha que eu não faria qualquer coisa? Ou seja, Jesus está dizendo ainda para Pedro, nessa expressão, mete a bainha, guarda as tuas armas, não me ajude, porque eu continuo no controle. Eu continuo no controle. Não tem a ver mais com você fazer, ou com talvez a casa ter caído, ou agora Jesus está preso, eles beijaram Jesus, começaram a algemaram Jesus, e agora o que nós vamos fazer? Jesus perdeu o controle da situação. Meu irmão, minha irmã, Jesus nunca perdeu o controle da situação, nem na cruz. Mas ele fica em silêncio. Silêncio faz parte de estar no controle da situação, é que a gente não sabe viver com silêncio. Mas Jesus deixou ser crucificado então? Exatamente, Ele quis, Ele se entregou por mim, por você. Mas tudo estava no controle do soberano Deus. Mas infelizmente a gente não tem tantas essas convicções, e a gente, além de não ter essas convicções, a gente precisa sempre lembrar de que Deus não foi surpreendido, como nós falamos semana passada sobre a Páscoa. Deus não foi surpreendido, não, em hipótese alguma, definitivamente, Deus não perdeu o controle da situação e não foi surpreendido. Mas então o que acontece? Talvez a gente faz alguma coisa ou reage porque a gente acha que, porque não está do jeito que a gente gostaria, não fez do jeito que eu gostaria que Deus fizesse, Deus perdeu o controle. Deixa eu te dar um exemplo talvez bem prático. Eu perdi muitos amigos, essa semana inclusive conversei com o Tiago, já mencionei sobre ele aqui, filho do meu falecido presbítero Roberto Wagner, lá de Sorocaba. E eu conversando com ele, e eu perguntei várias vezes para Deus, Senhor, mas por que, Senhor? E você talvez tenha feito essa pergunta porque você perdeu alguém próximo de você nessa pandemia. Talvez o seu avô, até mesmo seu pai, algum filho, um amigo, perdeu alguém. E talvez o sentimento de dúvida, que é natural, legítimo, ele às vezes vem acompanhado com um sentimento do tipo, Deus não está mais se importando com a gente. Deus perdeu o controle da situação, e Deus não fez porque, para fazer certo, Deus, o Senhor tinha que manter esse vivo, e matar aquele, e viver esse, e aquele ali o Senhor podia deixar morrer. Não, não morre, não deixa não, sofre um pouco, mas... E a gente entra naquela pergunta, por que as pessoas boas morrem? E as pessoas ruins, que por exemplo, alguns que a gente gostaria, na sua cabeça está passando alguns homens aí, né, mulheres, né, que deveriam ter pego Covid, não é verdade? Seja bem honesto, né? Que deveriam ter pego Covid e ter ido embora. Para onde eu não sei, mas deveriam ir embora. A gente tem essa mentalidade. Mas por que Deus faz algumas coisas que vão contra aquilo que eu desejo? Isso, infelizmente, quando nós não temos uma sabedoria ou uma maturidade, a gente fica na ideia de que Deus perdeu o controle. Por isso, deixa eu te dizer algumas verdades para você guardar no seu coração. Deus continua no controle. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que até os fios do cabelo da nossa cabeça, Deus conhece quantos tem. Você acha que alguém que conhece quantos fios tem na sua cabeça, ele não tem controle das coisas? Um outro texto do Salmo 139, versículo 16, vai dizer que todos os dias estavam escritos sem nenhum deles acontecerem, porque Deus conhece todas as coisas. E Deus está no controle. Por isso, deixa eu deixar algumas verdades para você. Nunca se esqueça disso. Deus não é pego de surpresa em hipótese nenhuma, nem quanto à tua vida e nem quanto à vida de ninguém. Segunda verdade, confie em Deus. Confie em Deus, mesmo não vendo como isso é possível. Mesmo não vendo aquilo que você gostaria que fosse o resultado, ou o final da história, ou todas as situações, mas confie em Deus, porque Deus está no controle. Tanto confie em Deus, o Salmo de número 37, versículo 5, diz exatamente isso, que nós cantamos parte dele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entregue e confia. Por quê?
porque o mais Ele vai fazer com a gente. Confie também, além de confiar nele, a terceira verdade, confie na sua palavra. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus, no Salmo de número 33, versículo 4, vai dizer que a palavra dele é verdade, e ela é fiel, e ele faz tudo o que lhe apraz. A palavra de Deus também, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, vai dizer isso, que a flor seca, seca-se também a erva, a flor pode murchar, mas as palavras do Senhor permanecem eternamente. E a palavra de Deus vai dizer também que tudo aquilo pode passar, mas as suas palavras não passarão. Passa céu, passa terra, pode passar qualquer coisa, mas as palavras de Deus. Então confie na palavra de Deus. E talvez aqui então responda alguns questionamentos e problemas nossos. Talvez você não confie que Deus está no controle porque você não conhece a palavra daquele que está no controle. Porque você está mais na ideia de se relacionar com Ele por emoção do que pela palavra daquilo que Ele falou que é. E a despeito disso eu te pergunto, qual a última vez que você teve um momento de leitura da palavra de Deus para conhecê-lo? Conhecê-lo. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer isso. Vocês estão sofrendo porque lhes falta conhecimento. A própria palavra no Novo Testamento diz também, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se você ouve, se você conhece, se você acessa a palavra, muito maior será o seu conhecimento do Pai, a tua fé vai aumentar e você vai descansar que Ele está no controle. Por último, para a gente encerrar, mesmo sabendo que Deus está no controle, mesmo assim nós temos atitudes diferentes. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro, mete a espada na bainha, Ele está dizendo, não preciso que você me dê mãozinha. Também está dizendo, fique tranquilo que eu continuo no controle de todas as coisas. Mas quando Jesus também diz para ele, mete a espada na bainha, Ele está dizendo assim, ó, renda-se à minha vontade. Curve-se à minha vontade. Permita que eu faça o que tenho que fazer e você simplesmente relaxe. Descanse. Que eu tenho o melhor. Ah, mas Senhor, o Senhor vai ser preso. Senhor, mas o Senhor vai ser maltratado. Inclusive Pedro começa a seguir Jesus de longe para ver tudo o que ia acontecer, se de repente um milagre aconteceria ou alguma coisa surgiria. E Pedro fica indignado com toda aquela situação, mas mesmo assim, Jesus convida Pedro a ter esse ato de fé, dizendo, confie que eu estou no controle. Renda-se à minha vontade. E essa expressão de Jesus, quando Ele diz, renda-se à minha vontade, Ele está querendo dizer que existe um plano maior para tudo isso que a gente não está enxergando. Que talvez o que aconteceu com você, de você não entender hoje o que aconteceu, é porque Deus entende e vê toda a minha história, a nossa história, o mundo e tudo que nele há, de uma forma muito mais distante, de um olhar muito mais macro, do que eu e você quando enxergamos um problema que é totalmente micro. Que é totalmente egoísta, que é totalmente relacionado a mim e a você, e não a uma agenda do universo que quando Ele decide, quando está nas mãos dEle, é sempre boa, perfeita e agradável essa tal da vontade do Pai. E quando o texto está dizendo para nós, ele está convidando a gente, renda-se a isso, submeta-se à minha vontade. E quando Jesus está dizendo isso para Pedro, Ele está dizendo bem claramente nessa situação, de que Pedro, definitivamente, ele estava com uma expectativa que talvez não entendia o que Jesus estava dizendo. Lá em Lucas, exatamente no capítulo 24, quando nós temos o caminho de Emaús, os discípulos depois que Jesus morreu, mas já tinha ressuscitado, eles estavam voltando a caminho de Emaús, Jesus volta e conversa com eles, mesmo eles não conhecendo quem era Jesus. Jesus pergunta o que houve e eles dizem numa expectativa gigantesca, aquele que viria e salvaria e tal. Ou seja, a mentalidade dos discípulos era que Jesus ia fazer algumas coisas tão pontuais, tão certinhas, e de repente Jesus não fez, eles ficaram frustrados. Mas quando Jesus ali se manifesta, desde o Antigo Testamento, manifestando de Moisés e vem vindo, eles abrem os olhos, o coração pulsa. E eles começam a perceber que Jesus tem um plano muito maior do que esse pequenininho que a gente acha que tem. Sabe o que é esse convite de Jesus? Renda-se à vontade dEle.
E esse render-se à vontade de Deus não tem a ver só com essa ideia de que Deus tem um plano e a gente tem outro. Render-se à vontade de Deus ensina Jesus até mesmo, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Render-se à vontade de Deus é dizer para Deus: Senhor, eu não estou conseguindo fazer, ou Senhor, eu quero fazer assim, mas não sei se é assim que o Senhor quer que eu faça, então eu me rendo à tua vontade para que a tua vontade prevaleça e eu apenas seja conduzido pela tua vontade. Você já parou para pensar que algumas coisas que você pediu para Deus, e Deus não respondeu, aí você depois de um tempo disse: ainda bem que ele não respondeu desse jeito que eu queria? Ainda bem que ele respondeu diferente. Por quê? Porque Deus tem controle. Porque Deus tem uma visão muito maior. Porque Deus tem um projeto muito maior a despeito da nossa vida. E a gente enxerga só o micro e não enxergamos o macro. Para isso, então, eu quero que você guarde alguns desafios para a gente partir para a conclusão, onde nós vamos ouvir, refletir e agir alguns desafios. Uma aplicação para você sobre curvar-se à vontade de Deus. Primeiro, qual é mais importante para você, a sua vontade ou a vontade do Pai? Qual é mais importante para você? Se Jesus hoje disser para você, não vai ser assim, vai ser de outro jeito, você se rende ou você faz bico? Você fica bravo? Você pega a espada? Você esperneia? Deixa eu dizer algumas coisas espirituais que a gente fala. A gente faz campanha de oração, faz jejum, e faz um monte de coisa espiritual para mudar Deus. Talvez você precisava conhecer mais um pouco a palavra para entender que os planos de Deus são perfeitos. E que se talvez não está acontecendo no seu jeito, é porque Deus tem algo melhor e maior a seu respeito que você não está enxergando. Segunda verdade que eu quero que você reflita. Se a primeira é, qual vontade você quer, a do Pai ou a sua? A segunda é, que tal eu e você orarmos mais e vivermos mais o dia a dia da oração do Pai Nosso, quando diz, seja feita a tua vontade? Ah, pastor, mas é difícil. Claro que é. Por isso que não foi só na oração do Pai Nosso que Jesus disse isso, mas também foi no momento de oração diferenciado, onde o próprio Jesus sofrendo, suando, tendo uns processos de medicina terríveis, suando sangue, aquele momento de angústia, ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, desejo assim, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Qual última oração que você fez dizendo, Pai, faça a tua vontade? Talvez ela não foi no dia que você queria que as coisas fossem do seu jeito. Mas esse é o desafio que Jesus nos ensina. Deixa eu te contar uma história para a gente ir para a conclusão. Conta-nos uns historiadores nos seus livros de que um homem bom, um homem justo, igual a mim e a você, ele estava correndo, estava andando e de repente teve que correr por causa de alguns malfeitores, Tiago. E depois desses malfeitores correndo atrás dele, numa floresta, ele conseguiu achar uma gruta e uma caverninha, ele se enfiou ali e ele começou a pedir para Deus, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, me protege contra esses homens, me ajuda, Deus. E ele ali angustiado e aqueles homens passando por perto, indo para lá, ele ouvindo as vozes daqueles homens, os malfeitores, e ele ouvindo, e de repente ele olha assim, tinha uma aranha na entrada da gruta que ele entrou assim, uma gruta pequenininha, ele entrou, ficou ali escondido, e quando ele percebeu, tinha uma aranha pequenininha ali, e aquela aranha começou a fazer um ninho, começou a fazer suas teias. E aí ele olhando aquilo lá, falou, Senhor não vai me responder, oh meu Deus. E ele começou a orar mais intensamente, parece com a gente, e mais intensamente, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor me livra desses malfeitores, me livra e faz. E ele começou a orar, e aquela voz chegando mais perto, os malfeitores próximos dele ali, e ele nada, e ele não via nada de Deus fazendo, ele não via um raio cair, ele não via um lobo mau aparecer, ele não via um urso para pegar todo mundo, ele não via nada. E aí, num terceiro momento, ele começou a ficar angustiado, aquelas vozes começaram a ficar mais perto, bem mais perto. Ele ouvindo já, ele se encurvou ali, ficou naquele cantinho daquela gruta,
e dizendo assim: Senhor, o Senhor não vai me ouvir, o Senhor não vai fazer o que eu preciso. O Senhor não vai fazer o que eu preciso. Quando do outro lado da gruta, alguns homens olharam na entrada da gruta, não olharam para dentro, simplesmente olharam na frente, tinha algumas teias, e a aranha fazendo teia estava numa quantia alta, e eles disseram assim: ninguém entrou aqui, essa teia não foi desmanchada, vamos embora, ele não está por aqui. Deus usou uma teia de aranha para fechar ou dar ideia que aquele espaço nunca foi adentrado por ninguém, para salvar alguém. A pergunta é, você acha que ele saberia disso? Você acha que ele pediu isso? Não importa o que você está pedindo, Deus tem uma resposta e é sempre melhor para a gente. Para a gente concluir, eu quero convidar você a ouvir, refletir e agir. Quando Jesus diz, mete a espada na bainha, ele está dizendo, não preciso da sua mão, você vai me atrasar. Cuidado que talvez você, com a ajudinha que você quer dar para Deus, você está atrasando o plano de Deus para a sua vida. Não queira dar uma ajudinha para Deus. Obedeça apenas. Segunda verdade para você ouvir e refletir, Deus está no controle, não você, e nem eu. É Deus que está no controle de todas as coisas. E a terceira verdade que você sempre tem que guardar no teu coração. Reconheça quem Ele é e curve-se à vontade dEle. Dizendo, Senhor, Deus meu, me faça entender e ver a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Eu não sei o que o Senhor quer com esse tempo de pandemia, mas eu estou aqui para aprender. Eu não sei o que o Senhor quer com esse problema, ou com esse emprego, ou desemprego, ou essa situação, mas eu estou aqui para aprender. Como humildemente me coloco nas Tuas mãos para dizer, Senhor, faça-se a Tua vontade. Se a palavra de Deus diz que Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Quero convidar o pessoal para subir para a gente cantar uma última canção. Enquanto eles sobem, eu quero contar para você uma última história que me chamou muita atenção. Há muitos anos atrás, na Romênia, e a Romênia é um país que nós temos muitas atitudes ruins, como erosões, como terremotos. E segundo esse historiador, uma vez esses terremotos acabaram fazendo um caos naquela situação, fique à vontade, trazendo um caos para aquela situação. E algumas escolas, elas começaram a ter problemas e como acontece como um terremoto de escala alta, as escolas começam, os prédios, as paredes, os tetos começam a cair, como você sabe muito bem do que eu estou dizendo. O fato é que havia um homem naquele lugar, na Romênia, e ele dizia para o seu filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Eu sempre estarei do teu lado. Eu sempre vou estar junto contigo. Foi então que aquela escola foi soterrada, os escombros pegaram, tomaram conta de toda aquela situação, Luiz. E não só tomaram conta daquela situação, como também os filhos daqueles pais que estavam ali amedrontados, cheios de angústia, de onde estão seus filhos, começaram a vasculhar, começaram a tirar aquelas pedras, e tira daqui, tira dali. E aquele pai que falava sempre para o filho, haja o que houver, sempre estarei contigo, ao seu lado, com você. Era o cara que mais estava puxando, tirando as pedras e tirando as pedras e tirando. E quando alguns, depois de algum tempo, desanimados e com as forças já esvaindo e não conseguindo mais tirar as pedras, aquele homem continuava insistindo, tirando as pedras, porque naquela escola estava o seu filho. E ele arrancando as pedras, arrancando as pedras, de repente se viu sozinho e viu que não poderia parar, mas deveria continuar. Ele continuando, tirando as pedras, tirava a pedra, de repente ele ouve e ele gritou, filho, e uma voz suave, lá do meio das pedras, soou e dizendo, pai, eu sabia que o Senhor viria. De repente aquele pai olha para o filho,
Ou fala com o filho melhor. Tem mais alguém com você aí? Você está bem? Estou bem, pai. Tem mais alguém? Estamos todos aqui, pai. Aí os bombeiros começaram a ajudar e a tirar e perceberam que 2 colunas ficaram travadas, protegendo todos aqueles alunos naquela escola. E aí, aquele pai falando para o filho, filho, você está bem? Como é que você está? Não, eu estou bem, pai, fica tranquilo. Estão todos bem. Quando eles foram embora, pode tocar aí, Luiz, por favor. Quando eles tiraram todas as crianças, a televisão apareceu, toda aquela coisa surgiu, e aí perguntaram para o menino, você não teve medo de estar ali sozinho? Ele respondeu assim, não, eu não tive medo e eu fiz com que os meus amiguinhos não tivessem medo, porque eu disse para eles, o meu pai prometeu que estaria comigo e ele iria nos achar. E meu pai nunca falhou com as suas promessas. Quando perguntaram para ele, você não tem medo? Ele respondeu, não, porque o meu pai disse que estaria comigo, e eu tinha certeza que ele ia me achar. Segundo um tal de evangelho, segundo um homem chamado Jesus, ele disse, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo, fiquem tranquilos. O mesmo que é lembrado a partir de uma tipologia no Salmo 23, versículo 4, que diz, ainda que você passe pelo vale, ainda que passemos pelo vale, não tenha medo, eu estou com vocês. Ou mesmo quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, vai dizer assim, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus pede para mim e para você tirar a espada da bainha, ou melhor, guardar a espada na bainha, Ele está querendo dizer para você e para mim, querido, fique tranquilo. Deixe eu fazer o que tem que ser feito. Descanse na minha vontade e aguarde que eu tenho o melhor.